Olá pessoal, tudo bem? Bom, bloco passado terminamos falando da circulação dos círculos de créditos nominativos, que exige a tradição e mais um ato solene. Pois bem, no bloco de agora vamos estudar esses atos solenes. O primeiro dele é o endosso. Pessoal, o endosso é sinônimo de transmissão à ordem. O que é o endosso? Bom, pelo princípio da literalidade, que todo o conteúdo do título de crédito tem que estar presente no próprio título, todos os efeitos têm que estar contidos no próprio título, o endosso tem que também estar registrado, estar ali constante no título. De que forma, pessoal? O endosso é muito simples, ele é uma cláusula implícita, portanto, basta a assinatura no verso do título. Uma simples assinatura no verso do título significa o endosso. E o que é então o endosso? É esse ato solene de transmissão. A gente vai então com o endosso transferir o título de crédito a uma terceira pessoa. Quais são os efeitos principais do endosso? Além da transmissão em si, que é o principal efeito, ele tem um efeito de, em regra, garantir aquele crédito expresso naquele título. Bom, vamos lá para a lousa. Aqui de forma simples, para ter uma noção inicial, é uma transmissão e é sinônimo de transmissão à ordem. Bom, pessoal, como é uma cláusula implícita, dissemos que basta assinar o verso. Porém, se quiser deixar explícito, além da assinatura, a pessoa pode escrever a ordem logo acima. Então, escrevendo a ordem ou não, dá na mesma. O efeito do endosso, portanto, basta a assinatura no verso do título. Pessoal, transmissão e garantia. Primeira observação. O Código Civil expressamente veda o endosso parcial. Portanto, o endosso pensa pelo princípio da cartularidade, como tem que ter para exercer aquele direito de crédito expresso no título. Você precisa ter o documento original em mãos, correto? Então imagina como seria se transferíssemos somente parte daquele crédito. Seria inviável. Portanto, o Código Civil, para evitar esse tipo de problema, ele expressamente veda o endosso parcial. Se for para transferir aquele título de crédito a uma terceira pessoa, esse endosso sempre tem que ser total. Pessoal, só para vocês ficarem acostumados com a nomenclatura, vamos dizer aqui dos nomes das pessoas que participam do endosso. O endossante, que é aquele que está transmitindo e, como regra, garantindo. Vimos aqui que um dos efeitos é, em regra, garantir o título de crédito. E o endossatário. O endossatário é a pessoa que recebe o título de crédito e passa a ser, então, um novo credor. Pessoal, vamos falar um pouquinho dessa garantia aqui oferecida pelo endossante? Bom, em regra, há a garantia e ela ocorre de forma solidária. O que isso significa, pessoal? Que esse novo credor vai poder cobrar 100% do crédito, tanto de quem emitiu, ou tanto do devedor principal do título de crédito, como do endossante. Então, o endossante, como em regra ele garante e é responsável solidário, esse novo credor poderá cobrar dele. Pessoal, é interessante a gente saber que essa responsabilidade solidária, essa garantia que o endosso tem como efeito, ela pode ser restringida se houver cláusula expressa em sentido contrário. Então, o próprio endossante, aquela pessoa que transfere o título a outra pessoa, pode escrever sem garantia. Com essa cláusula expressa, o endossante, então, deixa de garantir aquele crédito. Bom, pessoal, vamos falar aqui do endosso em preto e o endosso em branco. Vimos no slide anterior que o endossatário é a pessoa que recebe o título de crédito e passa a ser um novo credor. O critério de diferenciação entre o endosso em preto e o endosso em branco é a identificação do endossatário. Então, se esse endossatário, a pessoa que está recebendo o título de crédito, se ela está identificada ou não. Pessoal, se o nome do endossatário estiver identificado no título, vamos dizer que esse endosso é em preto. Se ele não tiver identificado, o endosso será
em branco? Bom, pessoal, se o endosso for em preto e então foi transferido para uma outra pessoa identificada, se essa outra pessoa quiser novamente transferir o título de crédito, ela terá que realizar um novo endosso, portanto, uma nova assinatura e aí, em regra, passando a garantir aquele título de crédito. Então, no verso do título, vai ter a assinatura do primeiro endossatário, falando que está transferindo para uma pessoa identificada, para o fulano de tal, e aí esse fulano de tal, se quiser transferir para outra pessoa, terá que novamente endossar, novamente assinar. Pessoal, o endosso em branco, ele funciona de uma forma um pouco diferente. Como o nome do endossatário não é identificado, seria então esse primeiro exemplo aqui da mera assinatura, simplesmente a pessoa que era credora assina o título de crédito e transfere a uma terceira pessoa. Se você colocar aqui em cima, para Pedro, esse endosso então vai passar a ser em preto. Ó, até ficou parecido, Pedro e preto. Vai ser, fica já para lembrar. Esse endosso, se tiver o nome, vai ser em preto. Se ele não tiver, que era como estava antes, esse é o endosso em branco. Pessoal, como funciona a circulação do endosso em branco? Ela é muito parecida com um título ao portador. Por quê? Com aquela mera assinatura atrás, não é tão fácil identificar todas as relações que o título passa, todas as transmissões. De certa forma, ele poderia, em tese, transferir de mão em mão com aquela simples assinatura atrás. Então, para a transmissão, bastaria a tradição, que é a entrega do título em si. Não seria necessário um novo endosso. E aí, como consequência, essas pessoas que estão transmitindo não garantem a dívida, porque não endossaram, não assinaram. Pessoal, isso pode? Nós vimos que o nosso sistema veda a emissão e a circulação de títulos ao portador, que a regra é que esse título tem que ser nominativo, salvo o cheque do valor de até R$100. Bom, como a regra aqui é vedada, como que pode fazer esse terceiro que recebeu o título depois de várias transmissões? Esse título, como em regra ele é inválido porque o sistema veda a circulação, o terceiro teria então que preencher o título. Lembrando que o terceiro de boa fé pode preencher esse título, retomando então o título de crédito à sua validade. Então, pessoal, essa é a diferença do endosso em preto e em branco. O critério de diferenciação é a identificação ou não do endossatário, e isso causa efeitos, traz consequências no tocante à transmissão. Aqui é sempre necessário um novo endosso, portanto uma nova assinatura, e no em branco, em tese, não se exige um endosso, basta a tradição, e para que esse título retome a sua licitude, é necessário que o terceiro de boa-fé preencha o respectivo título. Bom, pessoal, aqui vamos falar do endosso com cláusula proibitiva de novo endosso. Aqui vale chamar a atenção que o nome nos leva a um leve engano. Por mais que o nome da cláusula seja proibitiva de novo endosso, essa cláusula, em tese, ela não proíbe um novo endosso. O que vai trazer é uma consequência caso o novo endosso seja realizado. Portanto, pessoal, como que funciona? Pelo princípio da literalidade, sempre que endossa, assina o verso do título. Lembra? Isso a gente disse logo no início do bloco. Então, para endossar com a cláusula de proibição de um novo endosso, como que funciona? Eu assino o verso do título e escrevo que está proibido realizar um novo endosso. Qual é o efeito, portanto? Essa pessoa, a endossatária, então eu endossante, eu Bruno endossante, endosso para uma terceira pessoa, para a Maria, por exemplo, e coloco para a Maria e proibido novo endosso. A Maria, então, endossatária, ela não estará proibida de realizar um novo endosso, ainda que eu tenha escrito que não é permitido. Qual é a consequência, então? Se ela endossar para alguém, eu não serei garantidor daquela dívida. Então, essa é a diferença. Vamos fazer um leve exemplo aqui, ó. Então, ó, credor assina no verso e escreve que está proibido um novo endosso. Então, o devedor A passa para o credor B o título de crédito. Esse título de crédito que tem como credor B é endossado para
o credor C, ele passa a ser o novo credor, esse endossatário. Só que esse endosso foi feito com a cláusula de proibição de novo endosso. Se o C resolver endossar para o D, esse vai passar a ser o novo credor. O D, obviamente, vai poder cobrar do C, que foi quem passou o título de crédito para o D, e o D vai poder cobrar do A, que é o devedor originário, mas não vai poder cobrar do B. Por quê? Porque ele endossou com cláusula proibitiva de novo endosso. Então, consequência aqui, pessoal, não impede um novo endosso. Vejam só que o C pode endossar para o D, mas o endossante, aqui esse endossante que endossou com a cláusula de proibição, não garantirá o título em relação a um novo endossatário, que é o D. Então, portanto, o endossante B, que endossou com a cláusula proibitiva, não vai garantir o título em relação a D. Pessoal, endosso póstumo ou tardio, previsto no artigo 20 do Decreto 57663 de 1966. É aquele realizado após o protesto ou após o prazo do protesto. Pessoal, aqui vale chamar muita atenção, porque a prova várias vezes diz na questão que o endosso póstumo ou tardio é aquele realizado após o vencimento. Está errado, não é o realizado após o vencimento, é o realizado após o protesto ou prazo de protesto. Então tem que ter a palavra do protesto em mente. E o efeito desse endosso, realizado já depois do protesto, vai ser de cessão civil de crédito, que é o que a gente vai estudar logo na sequência. Lembrando que há dois atos solenes de transmissão do título de crédito, o endosso e a cessão civil de crédito. Então, esse endosso aqui, o póstumo ou o tardio, ele tem efeito de cessão civil de crédito. E a diferença é que não há garantia. Na cessão de crédito, o cedente não garante e, portanto, também não possui autonomia. Então, pessoal, a questão aqui de não possuir autonomia, melhor expressando, não é consequência dele não garantir, mas sim uma consequência de ser cessão civil de crédito. Então, não há garantia e não possui autonomia. Deixa de ser, portanto, um instituto cambial. E agora, vamos falar, por fim, do endosso impróprio. Pessoal, o endosso impróprio, ele cai muito pouco em prova, mas vale aqui ser comentado. Qual que é o efeito principal do endosso? Acabamos de ver que o efeito principal é a transmissão do crédito, a transmissão do título. Bom, no endosso impróprio, e por isso que ele é chamado de impróprio, não ocorre a transmissão daquele direito, daquele título de crédito, o crédito expresso no título. Para que ele serve então? Ele serve para legitimar, para justificar a posse de um terceiro. Então, a posse do título daquele documento original vai estar em mãos de uma terceira pessoa, só que essa terceira pessoa não vai ser a proprietária, não vai ser o titular daquele direito. Quais são as hipóteses de endosso impróprio? É o endosso mandato e o endosso caução. Vamos vir aqui para a lousa. Endosso caução. Caução é o dado como garantia. Então escreve no verso, pelo princípio da literalidade, valor dado em garantia de. Isso é o endosso caução. Então eu não estou passando aquele direito para um terceiro, estou simplesmente entregando o título de crédito como garantia. Eu continuo sendo o proprietário daquele título. E o endosso mandato é uma procuração a terceiro. Eu posso, por exemplo, pedir para o banco ou passar uma procuração para o banco cobrar aquele cheque para mim. Nesse caso eu colocaria, basta escrever algo como dou poderes ao banco tal para cobrar esse cheque. Então, por exemplo, aquele cheque então continua de propriedade minha e não do banco, e o banco vai poder, de forma legítima, cobrar aquele direito de crédito. Pessoal, aqui vale um breve comentário nesse endosso mandato, é que o mandatário, aquela pessoa que está exercendo o direito em nome do titular, ele responde pelos atos praticados por esse terceiro que está com o endosso mandato em mãos. Quem vai responder? Se esse terceiro agiu dentro dos limites da procuração, quem vai responder vai ser o próprio mandatário. Então, a própria pessoa que mandou esse terceiro, que deu a ordem para esse terceiro. Então, um protesto. O cheque é meu, eu passo uma procuração no próprio cheque para o banco cobrar para mim. E eu falo para o banco protestar esse título, por exemplo. Eu sou o titular e eu que estou dando
essa ordem para o procurador protestar o título. Se o protesto for indevido, gerar danos e responsabilidade, quem vai responder é o próprio mandante, a própria pessoa que está dando a ordem, tudo bem? Então é esse detalhe aqui que vale a pena ser ressaltado. Pessoal, vamos falar agora da cessão civil de crédito. A cessão civil de crédito, ela cai menos em prova, o objeto principal é o endosso, está previsto aqui no Código Civil e não mais naquele decreto que é o que mais rege o endosso. Bom, artigos 286 a 298. Pessoal, vejam só, enquanto o endosso era sinônimo de transmissão à ordem, a cessão civil de crédito é sinônimo de transmissão não à ordem. Então, é possível assinar no verso e basta escrever não à ordem em cima da assinatura. Pessoal, lembram bem, enquanto o endosso é uma cláusula implícita, então uma mera assinatura no verso do título significa endosso, na cessão civil de crédito essa cláusula tem que ser explícita, tem que constar ali não a ordem. Pessoal, qual é o efeito da cessão civil de crédito? Enquanto o endosso tinha dois efeitos, vocês lembram de transmitir e, em regra, de garantir aquela dívida, aquele crédito, a cessão civil de crédito, por outro lado, tem o único efeito de transmitir aquele crédito. Ele não garante, não há garantia. Então, até aqui é muito parecido quanto aos efeitos, é semelhante, é idêntico ao endosso sem garantia, porque transmite, mas não garante. Então, qual que é a diferença, vocês vão perguntar. E aí está aqui no tópico de baixo. O endosso ele é um instituto cambial, portanto, todos os princípios previstos lá no início dos títulos de crédito, como o princípio da autonomia, se aplicam ao endosso. Então, um vício no endosso, o vício de uma das relações, não contamina as demais, pelo princípio da autonomia. Pessoal, aqui na cessão civil de crédito, como não é um instituto cambial, não há, portanto, essa autonomia. E o vício que contamina uma das obrigações, ele vai sim contaminar as demais. Vejam só. Não aplicação do princípio da autonomia. Pessoal, não é um instituto cambial. Consequência, a relação atingirá as demais. Então, a gente viu que pela abstração também, aquela relação jurídica que deu origem ao título, a partir do momento que o título é emitido, ele fica autônomo à relação. Aquele título vai ter que ser pago independentemente da validade ou não daquela relação jurídica que deu causa ao título. Bom, pessoal, vamos imaginar que eu dei um título em pagamento de uma compra de um celular e aí entrego o título de crédito. Esse título de crédito, no seu vencimento, vai ter que ser pago. Se ocorreu um endosso e essa causa aqui que deu origem àquele título de crédito for discutida, o celular deu problema, houve um distrato e foi cancelada aquela negociação, ainda assim o título de crédito vai ter que ser pago, porque ele é autônomo àquela relação. Porém, se houver cessão civil de crédito, aquela defesa que seria aplicável, aquela defesa na causa que deu origem ao título, ela pode sim ser alegada quando se trata de cessão civil de crédito. Então, o vício da relação vai ser contaminado, vai ser aplicado às demais relações. E aqui o último detalhe é que a cessão civil de crédito ela tem que ser notificada e autorizada pelo devedor. Vejam só, necessidade de comunicação ao devedor originário. Então ele tem que ser comunicado. Pessoal, a cessão de crédito só produz efeitos em relação ao devedor se ele for notificado. Tudo bem, pessoal? Então, basta a notificação, o credor notifica o devedor para que produza efeitos. Então, é uma condição de eficácia, então de produção de efeitos. Bom, pessoal, aqui no fim, há uma tabela para facilitar a compreensão e a diferenciação entre o endosso e a cessão civil de crédito. Enquanto o endosso significa transmissão à ordem, a cessão civil de crédito é transmissão não à ordem. Pessoal, efeitos do endosso e da cessão civil de crédito. O endosso transmite, mas
garante solidariamente. Vocês lembram da garantia solidária, a responsabilidade solidária? Eu posso cobrar o todo. Então, vou poder cobrar o todo do devedor originário e de todos os endossantes, que são responsáveis solidários, salvo cláusula sem garantia. Então, esse segundo efeito pode ser limitado por cláusula expressa, dizendo que o endossante não garante aquela dívida. Efeito, pessoal, da seção civil de crédito, somente o primeiro, somente a transmissão. Princípio da autonomia. O endosso, como é um instituto cambial, aplica-se a ele o princípio da autonomia. Então, o devedor não pode opor vícios pessoais ao terceiro de boa-fé. Bom, na seção civil de crédito, que não é um instituto cambial, não há o princípio da autonomia. Pessoal, no endosso não se exige a notificação, a comunicação ao devedor, enquanto aqui na seção civil de crédito o devedor precisa ser comunicado. E aqui vale a nota de que endosso póstumo ou tardio vai ter efeitos de seção civil de crédito. Então é por isso que mesmo chamando endosso, está do lado de cada tabela, porque os efeitos são de seção civil de crédito. Bom, pessoal, para não ficar nenhuma dúvida, vamos fazer uma revisão desse bloco que tratou dos atos solenes de transmissão. Então vimos que atos solenes de transmissão, formalidades exigidas pela lei para transmitir aquele título de crédito a um terceiro. Vimos duas espécies, o endosso e a cessão civil de crédito. O endosso, então, significa transmissão à ordem e é uma cláusula implícita, por isso basta a assinatura no verso. Pessoal, efeitos: transmissão da propriedade e garantir em regra, de forma solidária. Garante em regra. Essa garantia, se houver, sempre será de forma solidária, salvo a garantia, cláusula em sentido contrário. Bom, esse endosso sempre será total, não existe endosso parcial, por previsão expressa do Código Civil, e vimos que as pessoas no endosso são chamadas de endossante e endossatário. O endossante é quem transmite e, como regra, garante, e o endossatário é aquela pessoa que recebe o título, é o novo credor. Vimos aqui o endosso em preto e o endosso em branco, que o critério de diferenciação entre o endosso em preto e o endosso em branco é a identificação do endossatário. Se ele estiver identificado, o endosso será em preto. Se não estiver, em branco. A consequência e os efeitos do endosso em preto e em branco se produzem na transmissão desse título. No endosso em preto, será sempre necessário um novo endosso e, portanto, uma nova assinatura no verso. O endosso em branco se assemelha muito com o título ao portador. Não há identificação de quem está recebendo, não há identificação do endossatário. Portanto, essa pessoa poderia, ali na prática, passar de um para outro sem que no título conste todas essas relações, todos esses endossos. Então, como não exige um novo endosso, não precisa de uma nova assinatura e essa pessoa não se torna garantidora. Essa pessoa que passa o título não se torna garantidora. Como o nosso sistema, em regra, veda a circulação de títulos ao portador, fazendo aquele lembrete aqui da exceção ao cheque de até R$100, que é o título que pode ser circulado, um título que pode ser emitido ao portador, portanto, circular simplesmente com a tradição, essa é a única exceção. Então, os outros títulos é vedada essa circulação. Portanto, para que retome a validade, será necessário que o terceiro preencha o título. Pessoal, cláusula proibitiva de novo endosso. Vimos que ela, na verdade, não proíbe um novo endosso. Ela simplesmente vai afastar o efeito da garantia daquela pessoa que está endossando, do endossante que endossa com a cláusula proibitiva de novo endosso. Então, vejam só, não proíbe um novo endosso, mas se essa pessoa endossar um terceiro com essa cláusula, ela não será garantidora daquele crédito. Então, vimos aqui esse exemplo. A é devedor, B, credor para receber. Endossa o título para o C com a cláusula de proibição. Esse C pode sim transferir para o D. A diferença é que o B não vai garantir essa dívida em relação ao D. O D, então, poderá cobrar do C ou do A, mas não daquele que endossou com cláusula proibitiva de novo endosso.
Vimos que o endosso póstumo ou tardio, o que é a pegadinha? Ele não é aquele feito após o vencimento. Está errado isso daqui. É o endosso realizado após o protesto ou após o prazo para protesto. Efeito de cessão civil de crédito, como vimos na tabela lá. Então, há transmissão, mas não garante e também não possui autonomia. Pessoal, endosso impróprio. Ele pode ser o endosso calção, que é o dado em garantia de uma dívida, ou o endosso mandato, quando há uma procuração a um terceiro para que aquela pessoa, por exemplo, cobre aquela dívida em meu lugar. Aqui cai muito menos em prova. Cessão civil de crédito é sinônimo de transmissão não à ordem, diferença do endosso, assina no verso e tem que escrever, essa cláusula ela é explícita e o único efeito é a transmissão do título de crédito. Então, portanto, não há garantia. A aplicação do princípio da autonomia não ocorre porque não é um instituto cambial e a consequência é que o vício de uma relação atingirá as demais. E aqui se exige a notificação, a comunicação ao terceiro, ao devedor, perdão, só produzirá efeito, é uma condição de eficácia, portanto, em relação ao devedor, se ele for notificado. Bom, pessoal, esse foi então o bloco que tratou dos atos solenes de transmissão, do endosso e da cessão civil de crédito. Essa tabela traz as informações principais que vocês precisam saber para a prova e, evidentemente, toda a matéria aqui exposta é de fundamental importância. Bom, pessoal, ficamos por aqui com esse bloco, continuaremos a matéria no bloco seguinte.